Noite abençoada, graças a Deus. Abra suas Bíblias em Filipenses. O livro de Filipenses foi o tema da nossa festividade, né? Capítulo 1, versículo 6. Rapidamente, o tempo passa rápido, né? Todos fomos impactados pelas festividades da dengue, né? Tivemos o primeiro dia, foi as crianças, uma potência. Segundo dia foi os jovens. Terceiro, os varões. Quarto, as irmãs. E o quinto, o templo. Amém? Filipenses, apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Filipos era uma colônia romana, né? A gente fala assim, ó, carta de Paulo escrevendo aos Filipenses. Filipos, um lugar, uma congregação que o apóstolo Paulo escrevia algumas cartas direcionando alguns ensinamentos, né? E a gente, muitas das vezes, a gente não consegue ter essa intimidade com a Bíblia, e no culto de quarta-feira a gente dá essa folheada para tornar mais íntimo com a palavra de Deus. E o versículo 6 diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, todas as nossas vidas a gente é guiado por obras. Na sua família, na sua casa, na sua vida, não é? Antes, quem é aquele homem, mulher, que antes de fazer qualquer coisa, ela não para antes e analisa o que quer fazer, o que deve ser feito. Por exemplo, você quer fazer um curso de artesanato, um curso de um idioma estrangeiro. Antes de você fazer isso, você senta para fazer o seu planejamento. Na obra, nas coisas espirituais é diferente, porque senão você edifica a sua casa onde? Na areia. A areia tem densidade? O que tem densidade? A rocha. E quem é a rocha para a gente? É a pedra angular, a pedra de esquina. Que pedra angular, pedra de esquina é essa? É aquela pedra que sustenta todo o resto. Ou seja, tudo que você faz tem que ter um propósito. Então, antes de você fazer qualquer coisa, o que você deve fazer? Analisar, planejar. Então, tudo começa na mente. Nossa guerra não é contra carne ou sangue. A gente atribui isso muito à questão espiritual. Apenas anjos e demônios. Mas na verdade essa guerra é espiritual porque ela milita no campo das ideias. E esse mês nós tivemos um problema muito complicado a nível nacional, com repercussão até internacional. 3 situações que a gente para um pouco para analisar que tipo de obra as pessoas estão evidenciando em suas vidas. A primeira delas foi esse choque que abalou o Brasil inteiro. Uma menina nova, aos 26 anos, foi conhecer o mundo. Aí de repente agora ela está onde? Saiu daqui do Rio de Janeiro, de Niterói, foi lá para a Indonésia. Aí eu, pai, mãe, eu vou parar minha vida, eu sou publicitária, trabalho, mas eu quero conhecer o mundo. O planejamento dela estava errado? Não sei, nós não estamos julgando isso. Nós estamos apenas avaliando o fato em si. Porque tudo na nossa vida chama-se prioridade. Porque quando a gente fala assim, ó, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas quem acrescenta? Quem acrescenta?
Então, de repente, ela sai daqui. Quer conhecer a atitude nobre nisso? Há algum impeditivo que você possa fazer isso? Não. Mas, de repente, alguém, um anonimato, que ninguém sabia quem era essa menina, de repente, todo mundo ficou sabendo. Impacta, não impacta? Foi dolorido ver aquela cena, não foi? Imagina a família. Então são prioridades. Aquele que começou a boa obra, não é qualquer obra, é boa. Então muitas das vezes você julga pelo critério dos outros. Mas será que essa régua que você afere a sua vida, a sua particularidade, é a régua de Deus ou é a sua régua? Porque a nossa régua não é falha, né? Ela começa marcando bem, de repente ela pula. E aí você pensa que está indo bem, de repente você está lá no olho do furacão, indefeso, impotente. E qual foi o segundo situação que impactou? Família inteiras no sul do Brasil. As pessoas no momento de descontração, no feriado, um fim de semana, o que você faz? Você pega a sua família. E no intuito de você pegar a sua família e dar um passeio, conhecer alguma coisa nova, isso é nobre, isso é bom, você pode fazer isso? Pode, não pode? Muitas das vezes até você deve, mas de repente você está fazendo uma excursão num balão. Aí esse balão pega as pessoas e começa a subir. De repente o que acontece com o balão? E diz as reportagens que o balão pegando fogo aconteceu com um cilindro, o ar quente, né? O ar quente ele sobe, aí encontra com as camadas mais geladas e mantém a sustentação. Só que ele descompensou de um jeito que começou a vazar, explodiu. Só que nesse meio termo o balão desceu, foi descendo e bateu no chão. Nisso que ele desceu, muitos conseguiram pular. Os mais jovens, por certo, né? E aqueles com mais idade não conseguiram. Porque o balão bateu e o que ele fez? Subiu de novo. Só que quando ele sobe, ele ainda aumenta a chama. Aí perde-se o controle. Então aquilo que é uma obra que você planejou, que tinha atitude nobre, até nobreza, e você passou um momento em família, olha o fim que terminou. Joel, é culpa de quem? Nós não estamos avaliando ou julgando a vida de ninguém. Nós estamos fazendo uma análise a respeito dessa obra, porque a obra que quem começou na sua vida é quem? É você porque houve um planejamento? Porque Deus orientou você? Ou foi uma atitude deliberada sua apenas? Porque todas essas circunstâncias, elas acabam num fim trágico e impactam a vida das pessoas. Só que o que acontece? Nos traz a reflexão para ver o quão a nossa vida é efêmera, é passageira, é um sopro. Então passa aqui, a gente costuma brincar, né, com a vovó Lidinha, com as mais idôneas aqui, a irmã Sônia, 86, né? 88, 89. Então já estão mais, não é rápido. Não passou, vocês não lembram? Ainda há pouco vocês eram que estavam aí, novinha, jovenzinha, e o tempo passou. Então tudo é uma projeção de quê? De vivência, mas é a obra. Mas essa obra não é somente uma obra, é a boa, porque quem confiou essa boa obra em sua vida é fiel para cumprir. Mas aí a gente tem que identificar se essa boa obra é a boa obra que Ele tem para a minha vida. Aleluia! E qual é o terceiro? Que impactou demais, e é uma atenção que a gente tem que ter na igreja. É um dos setores que de algum tempo para cá eu me preocupo muito, as nossas crianças. É um trabalho que na igreja aqui, graças a Deus, a Dani, a visão evangelística, ela pensa se preocupar com isso. Ela se preocupa com as crianças, é projeto para as crianças, né? Belinha aí, Patrícia, elas tentam fazer, porque Jesus fala, não embaraceis os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Porém, o que está acontecendo com o mundo? Está torcendo na base. Essa geração está toda comprometida. Por que eu estou falando isso? Um jovem, também do Rio de Janeiro,
de Itaperuna. O que aconteceu com ele? O menino de 14 anos, um junior, chegando na adolescência, foi proibido de ter contato com a namorada que tinha, uma namorada que não tinha nem contato, uma coisa assim. De repente os pais advertiram e colocou de castigo porque estava descompensado. O menino de 14 anos, quem fez? Então vamos fazer o seguinte, vem cá. A cabeça dele matou o pai, a mãe e o irmão. Um menino de 14 anos. Que obra tem sido feita? Que reflexão a gente tem sido feita? É boa obra? Porque para esse menino chegar nessa atitude, alguém falhou, ou não falhou? Aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Mas do mesmo jeito que Deus ele promete e direciona a sua vida para uma boa obra, uma obra de excelência, também o outro lado propõe uma obra. E qual o caminho dessa obra que o outro lado propõe? É o caminho da destruição, da morte, da perdição. Então toda vez que você está no embate, meu Deus, qual o propósito da minha vida? A qual atitude eu devo tomar sobre determinado planejamento? Antes de você tomar atitude sobre qualquer coisa, aquele que tem em seu coração ou sua mente uma atitude para fazer qualquer coisa, que antes não senta. Esse sentar o quê? É você reconhecer que você não é o primeiro. Então buscai primeiramente o reino dos, e todas as demais serão acrescentadas. Irmãos, isso é muito difícil, porque você está estressado, você está com dívida, você está com problema, você está descompensado, você tem justificativa para tudo. Nós somos assim, não é? Então o que a gente faz? A gente começa a andar na frente. Então ele já não é mais um primeiro. Então quem começou a boa obra? Foi você ou foi ele? Essas atitudes que a gente está avaliando agora é porque a tragédia aconteceu. O furacão lá levou a menina. Não foi? O balão estourou. As mortes, eu acho que cerca de 8 pessoas morreram, né? E depois o que aconteceu? O filho mata os pais. Que obra é essa? Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus é o dia que ele se revela na sua vida. Na escola bíblica dominical a gente estava tratando e falando isso. Os discípulos estavam com o mestre. Eles foram chamados pelo mestre. Eles viram os milagres acontecendo. Eles viram o sobrenatural. Eles viram a palavra de poder que Jesus tinha. Eles viram que Jesus não era qualquer um. Mas quando Jesus foi preso, o que aconteceu? Todos eles debandaram. Se pegaram o meu mestre, então o que vão fazer comigo? Então eu também vou correr. E todos eles correram. Mas aí tem a provisão divina. Porque a palavra diz, o próprio Cristo, através da ação do Espírito Santo, ele fala: ficai em Jerusalém. Por que ficar em Jerusalém? Até que do alto sejais revestidos de... Que poder é esse? É poder que dá o selo, da garra, da certeza, da convicção, da confiança. Porque no final você vai bater no peito com orgulho e vai saber: essa obra que começou em mim, ele é fiel para completá-la. E aí você vai ter autoridade, porque já não é mais você. Porque o Espírito Santo vai vir, vai descer e vai selar você. Então aquele Pedro que antes chegou: mestre, eu jamais te negarei. Pedro, na verdade eu vou te falar uma coisa. Nessa mesma noite você vai me negar 3. Pedro não estava vendo Jesus curando? Não estava vendo Jesus libertando endemoniados?
E o que Pedro fez? Correu. Quem começou a boa obra na vida de Pedro? Quando o desafio bate na nossa vida e a gente fica diante desse embate, a gente fica assustado, né? A gente é carne, sou pequeno, falho, cheio de defeito. Mas quando o Espírito Santo vem e desce, ele cela. Então agora aquele Pedro que titubeou lá atrás, agora ele está peregando com ousadia, que as pessoas olham assim, não era esse o homem, aquele pescador, homem simples, rude ali, com palavras de sabedoria e autoridade, ele fala essas coisas. E de repente a pregação dele é tão poderosa que cerca de 3.000 almas se rendem. Aquele homem que outrora era ignorante, não sabia coisa alguma de nada, e de repente ele está falando dos mistérios de Deus. Quem começou a boa obra em tua vida é fiel para completar, mas o desafio vem. E quando esse desafio bate na sua vida, na minha vida, a tendência nossa é o quê? A gente se esconder, nos acovardar. E para finalizar, João capítulo 3, versículo 30, só lê e vai sintetizar esse versículo que é muito conhecido. João, Evangelho de João 3, versículo 30. Vamos lá, no 3, junto? É muito conhecido, né? E fácil. A minha versão é um pouquinho diferente, que é a minha atualizada, os irmãos corrigida, né? Vamos lá? Convém que ele cresça e que eu diminua. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Convém que ele cresça e eu diminua. Isso, mais uma vez, e forte. Convém que ele cresça e eu diminua. Mais uma vez. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém. Noite abençoada, graças a Deus.